Olá pessoal, eu vim para a Ucrânia. Estou aqui na Ucrânia, é uma viagem longa, difícil. Basicamente, eu diria que eu estou há 4 dias tentando chegar nesse meu destino final, essa parte do território que é no leste, né, próximo da linha de frente. Foi uma saga para chegar até aqui. E esse é um momento muito importante da guerra, né? Talvez o momento mais crítico de todos. Estamos em vias de começar a ofensiva russa do verão, e nas últimas semanas a gente tem assistido a intensificação dos ataques russos, o número de mísseis, drones, bombardeios, tudo como tem acontecido muito mais intenso que todos os momentos. A resposta ucraniana com grande ataque de drones. Então, esse é o momento mais crítico, e tudo isso que a gente assistiu nas últimas semanas, na verdade, é uma grande preparação para o início da ofensiva do verão russo, e eu vim para cá para entender isso de perto, para mostrar para vocês, para contar tudo que eu estou vendo, aprendendo, entendendo e assim por diante. Então, eu tive que pegar um avião, né, sair de São Paulo, passei por Frankfurt, depois eu fui para Polônia, e aí da Polônia peguei um trem, não tem avião para chegar na Ucrânia. Foram 16 horas de trem, cruzei a fronteira, cheguei em Kiev, na capital, na Ucrânia, aí dormi, acordei, peguei um carro, dirigi mais, sei lá, 9, 10 horas, e agora cheguei no meu destino pelos próximos dias, aqui próximo do front, e vou começar a entender, conversar com pessoas, ver tudo o que acontece por aqui. E óbvio que uma viagem complexa, muito difícil. Acho que eu nunca demorei 4 dias para chegar num destino final, né? Um lugar em guerra, numa situação como essa, não é fácil. E tá aqui noticiando, contando para vocês e produzindo conteúdo e aprendendo, isso só pode ser feito com suporte, com apoio, e eu tenho que agradecer ao meu patrocinador, né, o patrocinador aqui do canal e parceiro, a Insider, que sempre apostou nesse conteúdo de qualidade, tá com a gente há um tempão, e não só isso, mas tem um produto extremamente apropriado e qualificado para essa situação, né? Vocês sabem que eu uso, gosto da Tech T-shirt e das outras roupas da Insider, e tudo isso combina, né, ou calha muito bem com o ambiente de viagem, sem dormir, sem comer, mala, tira as roupas, uma roupa versátil, tecnológica, confortável, que você não se sente apertado, pesado o dia inteiro, indo de um lugar para o outro, e assim, e nem começamos nas partes ainda mais intensas. Então isso só está sendo possível graças à Insider. Então deixar aqui registrado a nossa parceria e o agradecimento. E uma forma de vocês agradecerem também esse conteúdo é, né, colaborarem e olharem para a Insider com carinho. Bom, é, tem muita coisa que eu tô vendo aqui, né? É, assim, eu vou produzir muito conteúdo, gente, e fiquem atentos. Já comecei a postar no Instagram, então se você quiser seguir os meus stories lá, se você não segue meu Instagram, Professor Rock, é o mesmo endereço, né? Mesmo arroba, segue e acompanha os stories, liga a notificação ali para você conseguir ver os stories. Eu estou postando diários, né, relatórios, contando da experiência toda. Acho que o trem foi uma das coisas assim mais cansativas e difíceis, mas eu pude conversar com vários ucranianos, eu estou vendo e sentindo a história da guerra, o que eles pensam, o que eles sentem. No trem, por exemplo, a gente só tinha mulheres, idosos e crianças. Essa é uma realidade da guerra, né?
homens não podem sair da Ucrânia e estão em combate, estão lutando. E conversei com muitas mulheres e tem histórias muito emocionantes e chocantes, e eu vou produzir outros conteúdos, uma série aqui para vocês, que eu vou contar detalhadamente todas as etapas dessa viagem, mas algumas coisas assim muito marcantes. As pessoas se emocionam e choram e contam, e tem uma unidade muito grande e uma sensação de eu não vou desistir, eu não vou lutar, é o meu país. E esse é um pouco da transformação, talvez, que aconteceu com a identidade ucraniana depois dessa ofensiva ou da ação do Putin. Talvez os ucranianos não eram tão unidos e não tinham esse senso de identidade e nacionalidade tão forte. Uma coisa que a Rússia quer fazer, que o Putin planeja, é eliminar essa identidade. E, no fundo, as ações, né, de invasão e a guerra, elas estão tendo um efeito contrário, eu diria, de muitas maneiras. Claro que tem vários outros problemas, mas tem coisas curiosas, assim, e surpreendentes. A gente imagina uma guerra e pensa em destruição total, e Kiev, a capital, ela está intacta, as pessoas vivendo normalmente, ali na rua, saindo, passeando, as coisas não estão destruídas, e as pessoas tentando viver da forma mais normal possível. Óbvio que quando você conversa com as pessoas, você percebe outros problemas e outras questões complexas e complicadas, né? Por exemplo, a história dos alarmes, da sirene, quando tem o alerta de ataque, e as pessoas acordam no meio da noite, porque isso acontece na maioria das vezes à noite, e elas não conseguem voltar a dormir. E aí elas ficam acordadas, tentando dormir, e de repente já está na hora de acordar para trabalhar. Então, todo mundo dorme muito pouco, todo mundo tem traumas, tem estresse. Uma das pessoas que eu conversei virou para mim e falou assim, que as pessoas no trânsito, elas estão muito mais agressivas, e essa agressividade vem aumentando ao longo dos anos, que não era assim antes. E óbvio que parte disso é uma consequência dessa sensação, desse medo, dessa constante paranoia. E então, assim, de fora você olha, as coisas funcionam, né, em Kiev, na capital, mas ao mesmo tempo você sabe que as pessoas estão com problemas, estão sofrendo, elas estão assustadas, mas todas unidas e todas tentando fazer o que podem para ajudar e trabalhar. Uma das pessoas que eu conversei, ela trabalha com tecnologia, e ela contou que as pessoas de tecnologia compraram impressoras 3D e ficam imprimindo em casa drones. Isso não é um programa do governo, é um jeito que elas acharam de ajudar. Então elas compraram uma impressora 3D, baixaram os programas, né, e os desenhos dos drones e imprimem. E aí eu perguntei, mas quantos que você imprime? Ela falou, uns 4 por mês. Mas tem uma amiga minha que ela tá obcecada e ela consegue produzir até 15 por mês. Então, assim, tem todo tipo de história, muito rico, muito interessante assistir, ver isso de perto, conversar com as pessoas, sentir a emoção delas, ver o dia a dia, entender o que é um país desse tamanho em guerra, o que eles sentem pelo inimigo, pelo Putin, pelos russos em geral, pela Rússia. Eu tenho feito essas perguntas e recebo mais ou menos as mesmas respostas, mas é interessante porque cada pessoa me traz um insight, uma visão diferente de toda essa história. Tem outras coisas ligadas com pura geopolítica, pura geografia, que eu já falei para vocês em vídeos aqui no canal, como a geopolítica da Rússia, e depois dessa viagem certamente eu vou produzir uma aula sobre a geopolítica da Ucrânia. Mas esse caminho todo, né, desde da Alemanha voando, passando pela Polônia, depois trem, carro, transitando em todo esse território, deu para perceber claramente o norte da planície europeia, essa área toda plana, essa grande planície interminável que conecta o centro da Europa, a Rússia, e essa sensação de que não existem barreiras naturais, realmente é uma passagem direta, aberta,
e os campos de plantação na Ucrânia, e o verde, e você percebe que por que a Ucrânia é reconhecida e conhecida historicamente como o celeiro da Europa, né? A cesta de alimentação, o breadbasket da Europa, como eles chamam aqui em inglês. É um solo extremamente fértil, uma terra plana, um clima temperado, muita vegetação, e um país muito grande e com muita possibilidade de crescer e enriquecer, se não fosse a guerra. E óbvio, os problemas naturais que a Ucrânia tem e que eu escuto, né, das pessoas aqui, como corrupção, existe, eles sabem que existem e eles estão lutando contra isso, parecido com nós no Brasil, né? Problemas que não vão embora do dia para a noite, eles são recorrentes e fazem parte da saga da nação ucraniana. Então, a viagem está ficando cada vez mais intensa, porque até agora eu estou só tentando chegar aqui, já tem muita história. Eu não vou falar tudo nesse vídeo, porque eu vou produzir muito conteúdo, a gente vai fazer muitos outros conteúdos aqui para vocês. Convido vocês para acompanharem de perto no meu Instagram de novo, e aqui também, depois até vocês podem deixar aqui nas perguntas, comentários de coisas que vocês gostariam de entender a resposta. Acabei de postar ali no Stories um pouco do porquê que esse trem de 16 horas, um trem leito, está intacto, não está destruído, um trem que conecta a Ucrânia à Polônia. E ali eu trago algumas reflexões do porquê, vou conversar com autoridades, com militares, com outros especialistas e estudiosos para fazer essa pergunta, por exemplo, mas tem várias outras perguntas que eu quero fazer, imagino que vocês também tenham as de vocês, então escrevam, deixam aqui nos comentários que eu vou em busca dessas respostas, tentar entender tudo o que está acontecendo. Acho que eu preciso responder, explicar para vocês, porque ali no Instagram já surgiram um monte de pessoas me fazendo a mesma pergunta, e eu achava que isso estava claro, mas pelo visto não está. Então eu preciso responder a pergunta que eu tenho recebido, que é: mas o que você foi fazer na Ucrânia, Roque? Por que você está indo para a guerra? E talvez as pessoas não saibam, ou não lembrem, ou não pararam para pensar, mas esse é o meu trabalho, é isso que eu faço, é isso que eu amo fazer, eu amo ensinar, eu sou um professor. A minha formação o meu mestrado é em resolução de conflitos internacionais e paz mundial. Esse é o meu mestrado, eu trabalhei com isso, o início da minha carreira profissional nessa área é com isso. Eu trabalhei na Organização dos Estados Americanos no Departamento de Resolução de Conflitos, e eu lidava com o conflito da Colômbia, das Farc. Depois eu fui trabalhar no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão responsável por encontrar e lidar com paz e segurança e ordem e guerras, né, principalmente. Então, a minha carreira internacional teve ligada com isso. Depois, no Brasil, eu tenho produzido conteúdo e pesquisa sempre tentando trazer o mundo intelectual, o mundo teórico com o mundo prático. O que significa isso? Eu sou um professor, eu estudo, eu amo estudar, eu acho que a educação e o conhecimento é uma maneira de você chegar num lugar melhor e maior e ter uma compreensão melhor da vida e do mundo, mas não adianta só falar de teoria e não entender a prática, e eu sempre busquei fazer isso na minha vida, fiz isso com tudo. Eu era professor de Relações Internacionais, mas eu tinha ido tentar trabalhar na ONU, e trabalhei na ONU, e na OEA, em ONG, em organização de advocacy, em think tank, em um monte de lugares, para eu ver o que era a prática dessas coisas. E óbvio que depois, no Brasil também, né, vocês sabem da minha história, o que eu fiz aí, meu currículo, e eu produzi um monte de pesquisas e conteúdos desses assuntos complexos. Eu fui 2 vezes convidado para ir para Israel, para estudar o conflito com professores do mundo inteiro, uma vez pela Universidade de Tel Aviv, outra vez por Stanford University. Nas 2 vezes, só professores do mundo que estudavam o conflito foram. Nós visitamos áreas de conflito, nós visitamos fronteira com Gaza, nós fomos entrevistar autoridades, lideranças palestinas, israelenses. Já fiz isso 2 vezes de uma maneira profissional,
também fiz uma pesquisa que virou um documentário premiado sobre a Cracolândia. Eu visitei vários países que tinham esse problema das cenas abertas de uso de drogas. Então, eu fui para Zurique, eu fui para Noruega, fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos para entender como que eles resolveram as Cracolândias deles. E óbvio, vivi, convivi ali na Cracolândia, pesquisando, tentando entender qual era o caminho para a solução, mas ver na prática, não só falar na teoria. Visitei prisões em vários lugares do mundo e no Brasil, que é uma série que eu estou produzindo, não está pronta ainda, em breve, estamos chegando no final dela. Visitei prisões em vários países, nos Estados Unidos, presídio de segurança máxima, no Brasil, em vários presídios. Entrei, filmei, fui ver de perto, senti na pele o que é isso, para ser uma pesquisa real, tangível, e não só teoria. Não que você não possa saber as coisas pela teoria, mas eu não me satisfaço só com isso, eu preciso ver de perto. Estou fazendo um documentário sobre terrorismo na América do Sul, também está ficando pronto. Viajei para vários países, entrevistei várias pessoas ao redor do mundo para entender o que é o terrorismo fundamentalista islâmico, qual a ameaça que existe na Tríplice Fronteira. Em breve também vou lançar esse filme, um documentário. E agora, óbvio, né, há muito tempo eu falo e estudo e estou trazendo informação e notícia para vocês sobre a guerra da Ucrânia, um dos maiores eventos geopolíticos do século XXI, talvez o maior evento, o evento mais importante do século XXI, o que dá o pontapé no início de uma mudança da ordem internacional, da ordem global, que é a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia. E surgiu uma oportunidade de eu vir aqui, ver isso de perto e entender. E assim, ok, existem os riscos e perigos, mas esse é o meu trabalho, produzir conteúdo, trazer informação, ensinar e aprender, porque nesse processo eu aprendo mais do que talvez todo mundo, porque eu estou mergulhado aqui dia e noite nisso. Então, assim, eu entendo, mas tudo está sendo feito com cautela, mas é importante sair do sofá, sair do livro e ver na prática, e eu sempre buscarei fazer isso, e eu estou aqui, é mais um dos meus projetos, mais uma das coisas que eu já fiz em outros momentos. Então a resposta é essa: eu vim aqui aprender, ensinar, trazer informação para vocês, entender o que é esta guerra desse tamanho, desse jeito. Vou ali, vou perto, vou conversar com a autoridade, vou para a linha de frente, quero ver e entender o que está acontecendo, e eu acho que assim a gente tem informação da realidade, da verdade, que a gente nunca sabe, às vezes, principalmente quando se fala de guerra, né? A guerra das narrativas, o que é verdade, o que não é. E eu tenho feito as perguntas mais difíceis para todo mundo que eu encontro dos dois lados, e você sente o que está acontecendo ou não. Então, é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim noticiar para vocês, eu vim produzir conteúdo, eu vim trazer informação, mais conhecimento e aprofundar de verdade. E é uma oportunidade única. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, estou muito contente, isso que me move. Quem me acompanha faz tempo, me conhece, sabe que eu amo o que eu faço, e estou praticamente há 4 dias sem dormir, sem comer, gente, porque eu entrei no avião e começou uma guerra, né, um outro grande movimento da geopolítica do mundo, que é o ataque de Israel às instalações nucleares do Irã. E eu não consigo parar, porque eu tenho que acompanhar e falar do que está acontecendo lá, mas eu estou lidando com um movimento e um transporte, uma logística complexa para chegar aqui, e também lidando com os eventos daqui, que, como eu disse no começo, esse é um momento muito, muito crítico e relevante para esse conflito, e esse é um dos conflitos mais importantes de todos. Diria que, assim, é difícil dizer qual que é mais, mas isso daqui é uma guerra maior, é uma guerra em territórios muito mais amplos, de grande escala, com soldados, com tanques, com uma artilharia pesada, uma invasão, uma conquista de um território imenso. O maior país da Europa, a Ucrânia é o maior país da Europa, gente. Então é isso, né? Claro, tirando a Rússia, uma parte da Rússia não está só na Europa, mas a Ucrânia é um país gigantesco.
É isso, eu espero que vocês acompanhem e estejam aqui, me mandem as perguntas, que eu quero ter a participação de vocês. Espero que vocês gostem e aprendam. Eu estou aprendendo muito, vou aprender muito mais. Quero novamente agradecer a Insider, que sem a Insider isso não poderia acontecer. A logística, a dificuldade de estar aqui, não estou sozinho, a gente tem equipe, nós estamos trabalhando aqui, produzindo muita coisa para vocês, para trazer mais conhecimento, mais educação para o Brasil. Bom, é isso, pessoal. Então, fiquem ligados e atentos, que tem muita coisa, é muito intenso, tem muitas emoções. Isso daqui é bem, é bem diferente de tudo que a gente já imaginou, leu ou pensou. E eu leio muito sobre guerras e ver isso de perto é outra história. Bom, não esquece, se você não deu like ou se você não segue o canal, agora é uma boa hora para você seguir. Ativa o sininho para você receber as notificações. Você já ativou o sininho? As pessoas me mandam mensagem: ah, você não vai postar do que está acontecendo em Israel? Vou postar, já postei, muita gente nem viu. Ativa o sininho, compartilha esse vídeo, convida outras pessoas para vir entender um pouco mais sobre esse assunto que é de extrema importância. Eu sei que muita gente eu não gosto de guerra, a guerra é terrível. Mas a guerra é parte da história da humanidade, a guerra tem o seu lado destrutivo e terrível, mas ela tem o seu lado de superação e de busca por justiça, porque se você está sendo atacado e destruído e você tem a razão, se você não estiver disposto a lutar, simplesmente a sua liberdade, a sua propriedade, qualquer senso de justiça acaba. Sim, a guerra é destrutiva, mas a guerra também permite que a gente não seja destruído por aquilo que está errado. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. É isso aí, pessoal. Então, fiquem atentos, siga no Instagram, siga aqui e ative o sininho. Até mais.